Na semana passada, nós vimos o apóstolo Paulo pregando em Atenas, pregando sobre um Deus desconhecido. Os atenienses tinham tanta preocupação com os deuses que eles tinham templos até para deuses desconhecidos. E Paulo aproveitou esta oportunidade, aproveitou esse conceito do Deus desconhecido para apresentar o Deus criador dos céus e a terra, o Deus de Israel. Disse que não era um Deus de ouro nem de prata, e que não podia ser contido em templos, e que não podia ser servido. Mas ainda ele disse que haveria um juízo de arrependimento, e falou sobre a ressurreição. Na verdade, irmãos, o apóstolo Paulo deu uma mensagem geral para aqueles atenienses, muitos dos quais filósofos, que estavam interessados em saber qual era aquela nova religião. Hoje nós vamos recapitular, nesta semana nós vamos recapitular como Cristo ministrou aos não alcançados. Como Cristo ministrou nas cidades de Israel e também em cidades estrangeiras. Nós vivemos num mundo cada vez mais urbanizado. Em 2018, 55% da população mundial vivia em cidades. E essa porcentagem deve aumentar para 68% até 2050. Se esse mundo existir até 2050, as estatísticas dizem que quase 70% dos habitantes estarão vivendo em cidades. Entretanto, irmãos, como Jonas, muitos não se sentem confortáveis em pregar nas cidades, em pregar nas grandes cidades, em testemunhar de Cristo nas grandes cidades. Veja um texto, irmãos, o texto de Romanos 15, 14. O que Paulo diz acerca das Escrituras. Pois tudo o que no passado foi escrito para nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, veja, irmãos, o que foi escrito na Bíblia, o que foi escrito sobre Jonas, o que foi escrito sobre Jesus, sobre os profetas, é tudo para o nosso ensino. Como é que Cristo ministrou nas cidades estrangeiras? Como Cristo ministrou nas cidades? Veja o texto da nossa lição. Jesus ministrou não apenas aos que estavam nas cidades de Israel, mas também aos que estavam em regiões estrangeiras, que não eram do povo escolhido. O Senhor Jesus deu o exemplo de que pregar o evangelho deveria ser uma atividade absolutamente democrática. Não podia ser exclusivista, não podia se limitar ao povo de Israel. E assim o Senhor Jesus, com os discípulos, levou os discípulos para ver a pregação nas cidades estrangeiras. O título da lição desta semana é a continuidade da lição da semana passada. Missão em favor dos não alcançados, a segunda parte. Nós vamos ver o encontro do Senhor Jesus com uma mulher cananeia, uma mulher que morava na Fenícia, ao norte de Israel. E veja o verso áureo da nossa lição. Então Jesus exclamou: mulher, que grande é a tua fé! Que seja feito como você quer. E desde aquele momento a menina ficou curada. Essa mulher foi procurar Jesus pedindo a cura da sua filha que estava endemoninhada. E agora o Senhor Jesus demonstrou, declarando que grande era a fé. Nós vamos estudar com detalhe esse encontro de Jesus com a mulher Ciro-Fenícia. Nessa semana nós vamos ver a missão de Cristo em Tiro e Sidom, que eram duas cidades da Fenícia, duas cidades situadas a cerca de 200 a 250 quilômetros de Jerusalém. Vamos ver o que Jesus fez. Vamos procurar na Bíblia o que Jesus fez, porque, como vimos o texto de Romanos 15, 4, aliás, tudo foi escrito para nosso ensino. Que Deus nos abençoe, então, no estudo da lição da Escola Sabatina desta semana. Vamos orar. Senhor Deus, novamente nesta semana vamos estudar a Tua Palavra. Queremos aprender o que o Senhor quer que aprendamos. Queremos aprender para praticar o evangelismo segundo a Tua vontade. Queremos participar da Tua missão. A Tua missão também é a nossa missão, a missão de cada um de nós.
Portanto, o Senhor nos ajuda no estudo desta lição. É o que peço para mim e para cada um dos nossos queridos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero desejar, então, um feliz estudo para todos. Que Deus abençoe a todos nós ao estudarmos nesta semana a maneira de Jesus, a maneira que Jesus fez para pregar às cidades estrangeiras, alcançando aqueles que não eram alcançados pelo povo de Deus, que eram excluídos pelo povo de Deus, mas que o Senhor Jesus foi buscar. Tenham todos uma feliz semana.